passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus, livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vendo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Esta é a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos aqui, meus amados irmãos? Nós temos um encontro
e um confronto do profeta, do homem de Deus, do homem enviado por Deus com o rei. De se notar que Davi, antes desta passagem, enquanto seu exército fora lutar, Davi, ao invés de acompanhar o seu exército e ir lutar suas batalhas, preferiu ficar em casa, na ociosidade do palácio. E de lá ele avistou uma mulher casada, cujo marido era um dos guerreiros de Davi, Urias, o Eteu, como era conhecido. E esta mulher, por nome Batseba, estava se banhando. Ela também, por sua vez, certamente sem nenhum cuidado, sem nenhum pudor, porque uma mulher ficar se banhando a tal ponto que o rei estivesse observando ela se banhar. Mas o fato é que ele a desejou em seu coração, mandou chamá-la e ela atendeu e coabitaram. Ela foi embora e ele ficou lá, pronto. Tive uma aventura, dessa eu escapei, esta mulher foi legal enquanto durou, ficou na dele, mas acontece que, passado algum tempo, ele recebe o recado de Batseba. Ela estava grávida. E aí nós podemos observar também, amados, queridos irmãos, a consequência do pecado. Muitas vezes a pessoa acha que comete alguma coisa que ninguém viu, vai conseguir se safar, mas não há nada que fique escondido, que fique enterrado, vem à tona. Deus revela o profundo e o escondido, e assim a consequência daquele ato de Davi começou com a notícia da gravidez. Ele manda chamar Urias, o marido de Batseba, arquitetando um plano para que o marido que estava na guerra voltasse e fosse coabitar com sua mulher, porque a gravidez era recente e ele seria enganado, julgando ser então o pai daquela criança. Mas o Urias era um guerreiro fiel ao rei e não teve quem fizesse ele ir para casa. E Davi então, não tendo outra alternativa, segundo o que ele pensou, manda Urias com uma carta para o comandante, para que colocasse Urias bem na frente de batalha. Naquele tempo eles lutavam com flechas e lanças. A pessoa que fosse colocada logo na frente de batalha seria os primeiros a morrer. E não deu outra, Urias foi morto. Então, Batseba viúva, imediatamente Davi vai e casa com ela. Pronto. Casou com a mulher, ela estava grávida, ninguém ia contar o tempo de gravidez para ver se ela estava grávida antes ou não, porque, pelo que se pode depreender aqui da palavra de Deus, isso aconteceu em um tempo bastante curto. Mais uma vez, nosso herói fica se achando impune. Pronto, agora eu acomodei as coisas, agora eu ajeitei. Quando ele pensa que está tudo bem, Deus não dorme. E principalmente era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que tinha relacionamento profundo com Deus. E é impressionante isso. E a mim, pelo menos, impressiona muito, porque
a gente às vezes precisa se colocar nessa condição. Sou um homem de Deus, como Davi era. Tenho intimidade com Deus, tenho tido experiências, Deus tem falado comigo, como talvez tenha falado com você, está me ouvindo. E Davi tinha uma caminhada, uma história com Deus. E como ele cometeu uma besteira dessas? Nós todos estamos sujeitos a, se não vigiarmos, a cometer uma besteira. Mais dia menos dia. É preciso estar vigilante, atento, porque por uma bobagemzinha, olha o que ele faz. Comete um adultério e do adultério vira em assassinato, em homicídio. E Deus, eu queria despertar a sua atenção para isto. Toda vez que Deus queria falar com Davi, Deus falava com Davi pessoalmente. Mas a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E desta vez, Davi estava em pecado. E estando em pecado, Deus não poderia falar com ele. Você percebe? Muitas pessoas acreditam que estando em pecado, o Espírito Santo usa, fala. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Você for ver na Bíblia, todos os homens de Deus, pessoas com as quais Deus falava pessoalmente, quando estava em pecado, você pode confirmar, pode conferir. Deus já não falava mais com a pessoa, falava através de um enviado, falava através de um profeta. E Deus não falou pessoalmente com Davi. Mandou Natã, um homem de Deus, e é impressionante, mais uma cena interessante de Davi. Natã chega e conta uma história para ele de alguém que era rico, que tinha muitas ovelhas, muitas vacas, e tinha um pobre que só tinha uma, que ele havia criado desde pequeno e tal, e o rico pega e, com tanto animal que ele tinha, né, poderia ter sacrificado, ter usado um dos seus animais, usou a única ovelhinha que o outro tinha lá. E Davi fica indignado. O sentimento de revolta, de indignação, toma conta de Davi neste momento. E é interessante também isto, porque quantos de nós não adotamos a mesma atitude? Cometemos as barbaridades, cometemos o que vai de encontro à palavra de Deus, achamos que estamos impunes, que ninguém ficou sabendo, que está escondido, e se conta que alguém fez alguma coisa igualzinho que a gente fez, é a capa da seriedade que toma conta, é a capa da hipocrisia, na verdade, porque aí diz, como é que ele faz isso? Assim Davi fez, e talvez assim eu faça, talvez você que está me ouvindo faça também. Criticar alguém por estar fazendo alguma coisa que você também está fazendo, mas só que você está escondido e o do outro veio à tona. Eu já fiz muito isso. Ainda bem que Deus tem trabalhado a minha vida, minha personalidade, meu caráter, meu coração, para ter consciência dessas coisas e olhar primeiro para mim, para dentro de mim. Eu tenho costumado dizer aqui que quem muito fica cuidando da vida dos outros, reparando o que o outro está fazendo, não tem tempo para cuidar da sua vida. E é verdade. E aí você vê que Davi se revolta e diz, este homem merece ser morto.
tem que pagar 4 vezes o que ele fez. E aí, essa é uma das passagens para mim mais fortes da palavra de Deus, que é quando Natã, na autoridade concedida pelo Espírito Santo de Deus, porque ele era um homem do povo, ele era um homem simples do povo, mas ele vinha cheio do poder de Deus, ele vinha com uma missão dada pelo próprio Deus, e nesta autoridade, ele chega e enfia praticamente o dedo na cara de Davi, e ele cheio de grau, sendo o rei, dizendo, vamos punir esta pessoa, vamos fazer, vamos acontecer, me traga esse cara aqui, em outras palavras. E Natã, cheio da autoridade do Espírito Santo, coloca o dedo no rosto de Davi. Eu parece que estou vendo a cena e diz, este homem és tu. Você já pensou, a pessoa chegar para o rei e dizer isso? Agora aqui está a diferença, irmãos, de uma pessoa que tinha o coração voltado para Deus, o homem segundo o coração de Deus. Na hora que Natã coloca a mão e diz, este homem és tu, o que é que Davi faz? Mata o homem de Deus? Não. Manda jogar ele numa prisão? Também não. Surra ele? Não. Expulsa da sua presença? Não. Davi baixou a cabeça e diz, eu pequei contra o Senhor. Aleluia. Esta é a diferença. Estar sujeito a cometer erros, estar sujeito a cometer o pecado. Irmão, todos nós nós somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, carnal. Mas a grande diferença está quando nós temos a consciência dada pelo Espírito Santo do nosso erro, do nosso pecado. Quem tem o coração segundo Deus, como Davi, se arrepende. Se arrepende, baixa a cabeça e diz, eu errei, Senhor, me perdoe, Senhor. E ele aguentou depois as consequências. A história é muito linda. Você que gostou dessa história, leia 2 Samuel, a partir do capítulo 12, você vai ver os desdobramentos desta história. Para nós, para concluirmos este comentário, que acabou virando uma pregação, louvado seja o nome do Senhor, eu vou para o Salmo 51. Salmo 51, Davi escreveu após este incidente. E ouça o que um coração arrependido diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui ele havia tido esse encontro com Natã, né? O meu pecado está diante de mim. Foi colocado diante dele, este homem és tu, Davi. É a consciência do pecado, amados. Contra ti, ele continua, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ele diz, contra ti somente pequei. Na verdade, para concluir, o que me vem desta história toda é que um homem como Davi, um homem como eu ou como você, que me ouve, que tem tido uma caminhada
contínua e crescente com Deus, que tem podido nesta caminhada observar o agir de Deus na tua vida, que tem tido experiências, intimidade, momentos maravilhosos com Jesus. Por uma besteira você pecar contra o Senhor. Acho que nós devemos fugir do pecado não por medo da punição, que acaba vindo. Nós devemos fugir do pecado, da condição pecaminosa, com o cuidado de não ofender a nossa relação com o Senhor. Não perder a comunhão. Não há nada mais precioso do que a nossa comunhão com o nosso Deus. O arrependimento é fundamental na vida do cristão para poder levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima, se sentir perdoado e não pecar mais. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.